Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu recebi aqui um recorte de uma pregadora onde ela fala do sexo dos demônios. Meu Deus do céu, sexo dos demônios. Então eu acredito que esse vídeo vai ser muito interessante e eu peço já de cara para você curtir, compartilhar, para você assistir até o final, porque vou passar informações extremamente relevantes. Porventura ficar alguma dúvida, você pode deixar o comentário aqui ou entrar em contato com o Zap ou me pedir PDFs de estudos. Eu tenho pelo menos uma dúzia de PDFs tratando de demônios, anjos, um livro escrito chamado A Febre dos Anjos, onde a gente fala tudo sobre os anjos. Então, novamente, fique até o final que vai valer a pena. Rapidamente, se inscreva no canal, por favor, se ainda não é inscrito. Se porventura você não baixou o app do CACP, baixe lá, são 14 mil artigos na palma da sua mão, instalados no seu celular, gratuitos. E por favor, se você quer fazer parte da nossa família e cooperar com o nosso ministério, vai lá na plataforma do Apoie-se, faça a sua inscrição, coloque lá um valor que não lhe seja penoso, e todo dia 30, a esses irmãos que estão mantendo o CACP, nós sortearemos aqui no canal às 22 horas, brindes, livros, bíblias apologéticas para edificar a sua vida, tá bom? Vamos então aqui para o recorte do vídeo da senhora que fez aqui o comentário e eu volto para colocar alguns pontos ou alguns pingos nos is aqui. Vamos lá. Existe uma casta de demônio que se alimenta da energia sexual de um homem ou de uma mulher durante o período noturno ou durante os seus sonhos, ok? Eles provocam estímulos até que essa pessoa venha ter prazer e ele vem se alimentar dessa energia que é liberada, né, ali na consumação do ato sexual. Bom, essa senhora acabou de dizer que existe uma casta de demônios que se alimenta do desejo sexual ou do sexo que ele vem a ter com as pessoas em quem ele provoca esse relacionamento. É um negócio bastante complicado, porque ela não vai achar em nenhum lugar da Bíblia algo que diga que existe dentro do mundo espiritual uma casta de demônios que se alimenta dos desejos sexuais das pessoas. Eu imagino que ela tirou essa tese deste livro aqui, ó, Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Eu li esse livro, o volume 1, o 2 e o Profeta. Eu gostei muito porque eu acho que o mundo angelical, ele precisa ser melhor trabalhado, tratado, falado. O cristianismo é uma religião de anjos, sem problema. O que não pode é ouvir um barulho das asas perto de você, é anjo chegando para receber, esse tipo de coisa de adoração de anjo é que não pode. É anjo que traz ouro, é anjo que traz prosperidade, é dar ordens para anjos, esse tipo de baboseira teológica que não pode. Mas que os anjos fazem parte da nossa vida, estão envolvidos com o ministério da igreja, têm nos protegido no decorrer da nossa vida espiritual, sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar aqui uma palestra que eu dei sobre anjos no final, você assiste lá depois. Mas o que diz aqui o Frank Peretti? Tem um momento que o anjo principal, abaixo do Miguel, ele vai ter uma batalha com o anjo na hierarquia segundo, depois do diabo, do Satanás. Então é o assessor do Miguel brigando com o assessor do diabo. E aí, nessa briga, enquanto ele está lutando, o anjo fala assim: Espírito Santo, peça à igreja que ore. Eu preciso da oração da igreja. E aí os irmãos, no livro, começam a contar a história da igreja começar orando, dobrando o joelho, orando. E quando a igreja começa a orar, esse anjo vai e vence o anjo do mal. Então a teoria aqui é que a oração da igreja dá força e poder aos anjos. Gente, isso é apenas uma teoria bonitinha, eu não encontro base nas escrituras. Parece que ele tenta usar o texto de Daniel, dos 21 dias de oração, quando ele recebe a visão das 70 semanas, e aí Daniel está orando e o príncipe da Pérsia está tentando impedir o anjo de chegar até o profeta,
e ele quer conjecturar que as orações de Daniel é que trouxe o anjo até ele. Isso é só conjectura, é só teoria. Os anjos de Deus, entendo eu, não depende das nossas orações. O que depende das nossas orações são os nossos próprios, as nossas próprias realizações, a nossa própria vida. Ela sim depende das nossas orações. Agora, que a nossa oração dá força aos anjos, pode ser que a nossa oração, isso é fato, ela faça com que o Senhor Deus Todo-Poderoso dê ordem aos anjos a nosso respeito, para que naquela oração Deus atenda o nosso pedido, o nosso clamor. Isso é possível, tá? Então, voltando aqui para o que essa senhora disse. Em primeiro lugar, os anjos, eles não têm sexo. Quem disse que eles são assexuados? O próprio Senhor Jesus. Inclusive dizendo para uma resposta sobre casamento no futuro, e ele falando, olha, no céu nós seremos como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. A ideia ali no grego é assexuados. Então, no futuro, nós seremos como os anjos. Que jeito? Nessa questão sexual, sem sexo. Então, os anjos não se reproduzem. Segundo, a maioria dos teólogos entendem que os demônios são anjos caídos. Por quê? Porque a tese de que o diabo gerou os demônios não faz sentido. Voltando para a Bíblia, né? Obviamente, para entender o porquê disso, Bara, e vem lá de Bereshit, no Gênesis, de criação, só Deus pode fazer. Então, se só Deus pode criar, dar a vida, fazer Bara, né, no original hebraico, e criar as coisas vivas, logo Satanás não tem o poder de gerar criaturas, ainda que sejam inferiores aos anjos caídos, como supõem alguns aí que seriam os demônios. Isso não tem base bíblica. Então, os demônios são anjos caídos. Logo, são assexuados como os anjos eram antes de cair, porque não é na queda que esses anjos eles vieram a ter sexualidade. Isso não existe. Só no filme, né, A Cidade dos Anjos, lá conta que os anjos caíam para se casar com as mulheres, né? Bem estilo teoria Caio Fábio. Voltando então ao terceiro ponto aqui para a gente observar essa problemática, é bem verdade que há anjos que podem tocar na nossa fisiologia, na questão patológica. Exemplo, Jesus disse que havia um demônio que causava a surdez e a mudeza de uma pessoa. Então o cara era surdo e mudo porque havia um demônio causando essa doença, essa patologia. Então é possível os demônios tocarem na nossa carne? É possível. O próprio diabo tocou na carne de Jó, causando enfermidades, etc. e tal. Então, imaginemos, aí nós já estamos especulando, para tentar, né, entender algumas coisas que ela disse. Que algum demônio possa atuar na vida da pessoa na questão sexual, ou seja, fazer a pessoa a sentir vontade de prostituir, de adulterar, embora isso é fruto da carne. Prostituição, adultério, fornicação. Podemos então teorizar que algum demônio possa ajudar nesse processo de prostituição. É óbvio, a gente até costuma dizer que o ser humano ajunta a palha e a gasolina, e o diabo taca fogo. Isso a gente pode teorizar. Embora os frutos da carne são frutos da carne. O diabo pode fomentar, então vamos chegar a essa conclusão teórica. Agora, dizer, como ela disse, que a partir do momento que o diabo fomenta essa pessoa, joga essa pessoa na prostituição, incita essa pessoa a se prostituir ou a ter desejos sexuais, e dizer que o demônio se alimenta desses desejos, é totalmente improdutivo e também sem concepção teológica. Aonde está isso na Bíblia? Por que disso? Onde nós temos base para tal conjectura, tal especulação? Então, voltando, podemos até supor que os anjos caídos ou os demônios cooperem nos pecados das pessoas. Eu até entendo que tem até bases fundamentais na Bíblia para pensarmos assim.
Agora, daí dizer que uma casta de demônio tem relação sexual com a pessoa, para daquele sexo sair energias psíquicas para ele, isso aí é uma teoria da cabeça dessa pessoa, da cabeça dessa mulher. Repetindo, não há nada nas Sagradas Escrituras que indiquem esse tipo de teoria. Mais uma vez, para ser redundante, o máximo a gente poderia supor que o diabo coopera nos desejos carnais dos seres humanos. Isso sim. Daí, ao que ela disse, é um salto enorme para uma suposição diabólica, porque o diabo é que quer que as pessoas pensem assim, não a Bíblia Sagrada. Então, gente, se você quer entender melhor sobre os anjos, conhecer melhor todas as teorias, conhecer com exatidão o que a Bíblia fala, você pode entrar em contato comigo, eu mando aí para o teu WhatsApp, você faz a sua pesquisa, se você tiver mais dúvidas, você pode voltar a falar comigo, e nós estaremos ajudando você aí para pesquisar o assunto. Tá bom, gente? Se tiver mais dúvida, entre em contato, e cuidado, nós estamos vendo uma época aí em que pessoas que não têm um pingo de conhecimento teológico, mas são coaches da vida, estão falando em cima dos púlpitos e soltando abobrinha para tudo quanto é lado. Que Deus nos livre disso. Muito obrigado por você ficar comigo até aqui. Se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.